tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez às minhas redes sociais. Me chamo Glauco e hoje eu vou falar um pouquinho sobre recesso e férias forenses. A diferença entre cada um desses institutos previstos na nossa legislação. E é importante ressaltar que dentro desse período de recesso, onde tudo para, há uma confusão aí pequena entre o que seria as férias propriamente dita da classe dos advogados, da nossa classe advocatícia, e o que é o período que o fórum de fato para. Então assim, senhores, eu tenho que o artigo 220, ele vai prever que o prazo de suspensão de todos os feitos acontecerá do dia 20 de dezembro de um ano até o dia 20 de janeiro do ano subsequente. Peço a permissão para fazer a leitura. Temos então o artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, senhores, aqui primeiramente eu chamo a atenção de que o Código de Processo Civil ele vai suspender os prazos processuais. Então não estamos falando aqui de interrupção dos prazos. E isto na seara civil, porque na seara penal, no Código de Processo Penal, no seu artigo 798, tão quanto em outros institutos normativos específicos, o prazo conta-se diferentemente. Então a observação, a legislação processual civil é sobre os processos civis. Diferentemente quando eu penso no recesso forense. Então, para que não haja margem de dúvida, o recesso forense ele vai do dia 20 de dezembro de um ano até o dia 6 de janeiro do ano seguinte. E essa previsão legal, ela vem desde o decreto 848 de 1890, que inclusive instituiu, organizou a Justiça Federal. Então, a previsão legal contida nesse decreto é a seguinte, eu peço a permissão também à leitura. Em seu artigo 383, vai prever, são feriados, além dos domingos, os dias de festa nacional e os de comemoração, declarados tais por decreto, e mais os que decorrem de 21 de dezembro a 10 de janeiro. Está certo, senhores, que esse decreto não está mais em vigor. A Lei 5.010 de 1966 substituiu referido texto legal. E nesse texto legal eles vão prever o aludido recesso forense, que eu também peço a permissão para a leitura. Lei 5.010 de 1966, que inclusive recriou a Justiça Federal, vai prever em seu artigo 62. Artigo 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos tribunais superiores. Inciso 1º. Os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive. Eu então mencionei os textos legais a respeito do período do recesso forense em relação à Justiça Federal. Mas os senhores podem me perguntar, Glauco, como fica ou onde está delineado o período de férias forenses na Justiça Estadual? Na Justiça Estadual está previsto justamente na Resolução 244 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Ali também vai prescrever o mesmo período, que é justamente de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano seguinte. Então, senhores, aqui fica claro que estamos falando do recesso, onde o fórum vai trabalhar com um período de contingência e plantão. Justamente porque não tem atividade forense, os fóruns estarão fechados. Nada vai funcionar, não tem expediente. Agora, o que pode ter nesse período? Justamente as publicações. Como eu mencionei, o advogado ele pode receber uma publicação da Justiça, embora ele não terá o ônus
melhor dizendo, de cumprir essa determinação até o término do recesso judicial. Lembrando ainda que o advogado ele pode utilizar do sistema, hoje falamos do estágio, hoje falamos do PJE, eles estarão em funcionamento porque o Conselho Nacional de Justiça assim determinou o seu funcionamento. Outro ponto importante, como eu mencionei, é que o advogado pode receber as intimações, as publicações pelo Diário Oficial. O oficial de justiça pode cumprir os seus mandados dentro do período do recesso, inclusive, como também já mencionado, há a possibilidade, a tutela da dignidade da pessoa humana e na preservação do direito. Então, assim, nos casos em que o advogado precisa pleitear a tutela respectiva a seu cliente, em alguma demanda em que exija a tutela de urgência, há a previsão legal no artigo 214 do CPC, em que eu novamente peço a licença para a leitura. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, inciso 2º, a tutela de urgência. E complementando a minha fala, há a previsão legal no artigo 215, em seus incisos 1º e 2º, que eu também peço a licença à leitura. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Primeiro, os procedimentos de jurisdição voluntária, como eu já tinha mencionado, e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo seu adiamento. E, inciso 2º, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. Senhores, então eu tenho aqui algumas explicações básicas e algumas diferenças fundamentais acerca do que é recesso e do que é período de suspensão dos prazos dentro do que está previsto no nosso ordenamento jurídico, para não causar mais confusões. Então sabemos que o advogado pode sim fazer a tutela e pleitear aquele direito específico violado do seu cliente, primando pela dignidade da pessoa humana, primando por uma urgência jurisdicional fundamental aquele direito violado. E lembrando que foi uma luta, uma construção da nossa classe de advogados da OAB em estender o prazo da suspensão do dia 7 de janeiro a 20 de janeiro, trazendo aí uma prioridade na medida do possível ao bem-estar de toda a nossa classe, que durante todo o ano não para, é uma publicação atrás da outra. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no nosso próximo tema em análise, estudo e debates. Um abraço e até lá!